que muitos coaches só aprendem que existe uma forma de atender as pessoas. E esse é o maior erro, que as escolas não ensinam. Qual é a forma normalmente que as escolas ensinam? De 1 a 1. A maioria das escolas só ensinam de 1 para 1. E esse é o maior erro. E por isso, inclusive, esse é o maior causador que a maioria dos coaches hoje não tem sucesso. Porque eles só aprendem uma forma. Aí, uma outra coisa que as escolas acabam não ensinando estratégia. Ele não sabe as estratégias corretas para fazer o negócio dele acontecer, para fazer a carreira dele realmente alavancar. Ele não sabe. E não é que ele não sabe porque, nossa, porque está errando. Não, ele não sabe, porque a escola não ensinou. Até porque eu não falo mal de escola porque eu sou amigo de várias delas, vários donos. Porque não é o papel dele te ensinar isso. E o maior exemplo que eu dou, o cara fez arquitetura, ou fez engenharia lá, tal de engenharia civil, ou fez arquitetura. Lá na faculdade, o cara se inscreveu em arquitetura. Lá na faculdade você tem 2 caminhos. Ou você vai aprender isso para talvez trabalhar para alguém, não é isso? Ou você pode abrir um escritório. Lá na faculdade vai te ensinar a abrir escritório? Vai te ensinar a entrar em clientes? Não vai. O papel dele lá é te ensinar tecnicamente como é que você vai ser um arquiteto. O papel da instituição de coach é te ensinar como é que você vai ser um coach. Não é te ensinar que você vai atrair clientes ou tal. Não é o papel dele. Até porque não são todas as pessoas que formam coach que querem ser coach. Muito pelo contrário, a maioria não quer. Então, se ele tivesse que entrar dentro disso, a maioria sai fora. Porque a maioria das pessoas não foram lá. A maioria das pessoas são do mundo corporativo que foi lá para utilizar dentro da empresa, ou a empresa mandou alguma coisa nesse sentido. Então, não conhece estratégia. E se você não entender que você precisa ter uma estratégia, tanto para atrair as pessoas quanto para vender, o negócio não vai virar. O próximo item, a maioria não sabe se comunicar. E também, quando eu falo não sabe se comunicar, não é no sentido de, eu não sei falar com as pessoas do trabalho. Não, você não sabe se comunicar da forma que as pessoas te entendem e da forma que elas gerem valor na cabeça delas. Eu vou dar um exemplo. Quando normalmente, quem aqui é coach atuante? Atuante mesmo, que já tem cliente. Tá. Maria Estela não é covardia eu falar, né? Quem aqui é coach desse lado aqui? Que levantou a mão? Tá. Se alguém perguntar para você vai bater um bate-papo. Qual é o seu nome? Ana. Ana, se alguém perguntar para você, num bate-papo, e aí, o que você faz? O que você fala na hora para essa pessoa? Tá. Olha de novo. Ana, o que você faz? Eu não perguntei o que ela é, eu perguntei o que ela faz. E ela respondeu para mim o que ela é. E aí o maior erro que tem, por exemplo, quando você não sabe, quando eu falo não sabe, não é porque a Ana não sabe me falar, porque ela não foi treinada para isso. Entendeu? Eu perguntei o que faz, não perguntei o que é. E a resposta das pessoas é o que ela é. E aí quando eu falo que eu sou coach, morreu o assunto por aí. Acabou o assunto. Então as pessoas, o coach ele é treinado para ele vangloriar a profissão que ele tem. Em vez de ele ser treinado para ele mostrar o que ele faz pela vida das pessoas. E ele não sabe se comunicar da forma atrativa. Existe uma estrutura lógica de você se comunicar com as pessoas, da forma que as pessoas falam, caramba, eu quero saber mais disso, quero saber isso daí. Meu maior recorde, eu vendi um processo de coach a R$35.000 aqui em Santos em 5 minutos. 5 minutos eu precisei conversar com o cara. Só. 5 minutos. Hoje eu cobro R$75.000 para o cara participar de um processo comigo. Mas na época eu cobrava R$35. Sabe o cara fala? Aqui em Santos não tem cliente. Eu falei, não tenho. Eu arrumei um cliente de R$35.000 em 5 minutos. Simples assim. 5 minutos eu conversei com o cara. Lógico, ele pagou ali na hora? Não. Mas em 5 minutos eu falei de uma forma com ele que ele ficou maluco de querer saber o que eu fazia e como eu poderia ajudar a alavancar a empresa dele. E ele ficou mexendo o saco. Ele ficou atrás de mim. E eu falava para ele, migão, segura aí que eu não tenho tempo para te atender. E aí, quanto mais eu falava isso, mais ele ficava atrás de mim. Aí depois eu marquei com ele depois e vendi. Quando eu falo 5 minutos, porque o start que deu foi ali. 5 minutos. E foi ali que eu deixei ele doido. Por quê? Porque ele só perguntou para mim o que ele faz. E hoje eu converso com as pessoas. E eu só converso. Louco para ele perguntar para mim o que ele faz. Quando ele fala, o que você faz? Eu falo, yes, esse é o que eu queria. Eu só queria essa pergunta. Porque é o ponto de eu me comunicar da forma com ele, dele querer saber mais. E quer saber mais, e quer saber mais. E isso você vai construindo, você não precisa ser famoso, você não precisa ser celebridade, você não precisa estar na internet, não precisa estar nada. Até porque em Santos, a maioria... Porque em Santos, eu já fui coach de micro e pequeno empresário aqui em Santos, ninguém nem me conhecia. Ninguém sabe quem é o Wilton.
As pessoas sabem quem é o Wilton no mundo do coaching. Mas, fora isso, ninguém nem sabe quem é. Simplesmente está cruzando com ele na rua. E aí, lógico, eu já conhecia ele, um dia ele batendo papo, ele me falou, reclamou da vida. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão tristes reclamando da vida. E aí eu pergunto como estão as coisas. A maioria das pessoas só vão reclamar. Quando ele reclama é o que eu preciso. Para mostrar para ele talvez uma forma diferente, que ele não sabe, e eu desperto curiosidade nele. Então, a maioria não sabe estratégia. E não conhece técnicas de vendas. Só que qual é o maior problema das pessoas que no coaching você não aprende isso você não aprende isso dentro de uma formação? Por quê? Você não precisa vender. Existe uma forma de você inverter. Em vez de você fazer tipo o meu processo de vendas, na realidade você faz um processo de compra. Eu faço a pessoa perguntar do meu trabalho ao ponto que ela quer saber. E aí eu só vou falar como é que funciona. Então eu inverto o processo. Então eu não vendo nada, eu faço as pessoas quererem comprarem. Que aí a maioria das pessoas também não é treinada para isso. E longo, quando você... Engraçado que assim, quando você começa a trilhar isso, e aí o grande erro é o seguinte, eu estou trilhando aqui, alguém está me ensinando, eu estou trilhando. Aí aparece aqui, ó, aparece um galinho aqui. Esse galinho dá para eu dar um bico, chuta ali. Aí eu vou andando um pouquinho, tem a pedrinha também dá para desviar, dá para ir nesse caminho. Só que aí aparece no meio do caminho, começa a aparecer isso aqui. Aqui já fica mais difícil. Aí daqui a pouco eu estou andando, aparece mais isso aqui. Aí eu paro. Dentro desse trajeto que estão me ensinando. Por quê? Porque a jornada, para você chegar lá no menos de 1%, ela não é mil maravilha, não é um mar de rosas. Dá para fazer, dá para chegar, tem lugar para todo mundo lá. Mas não é todo mundo que está disposto a ir. E o que eu entendo? Se você para no meio do caminho, não é porque você desistiu, é porque não era para ser. Não era para ser. Pelo simples motivo, cuidar de pessoas não pode ser para qualquer um. Não pode ser para qualquer um.